barco, entrando naquela ilha, ele viu aquele endemoniado, e o endemoniado correu até ele e se prostrou perante ele. Ei, igreja, é com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando, porque acontece na tua vida. O Senhor, Ele precisa que o adorador esteja completamente entregue a Ele. Quando Jesus chegou naquela ilha, e ele viu aquele endemoniado gadareno, e o endemoniado correu até os pés dele, e se prostrou perante a ele, e disse assim: Senhor Altíssimo, Senhor Jesus Altíssimo, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo. Os demônios já sabiam que Jesus ia libertar aquele rapaz. Só que com uma palavra de entendimento ou da tua imaginação, ele poderia falar assim: olha, eu vim libertar, deixa esse rapaz agora, demônios. Mas ele usou assim uma palavra de imaginação. Usa dentro da tua imaginação. Você que é um adorador e parou de adorar por causa dos teus problemas, parou de ser fiel a Deus porque o teu problema é maior, parou de ser fiel a Deus porque o teu filho está com problema, parou de ser fiel a Deus porque a tua família está a ponto de destruição. Isso era a vida do endemoniado gadareno. Ele parou de adorar a Deus porque a força do inferno foi maior. E quando ele chegou até os pés do Senhor Jesus, disse assim: o Senhor veio nos atormentar antes do tempo, Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, numa imaginação que eu tenho, disse assim: não, eu não vim te atormentar, o demônio, eu vim libertar o meu adorador. E quando o Senhor olha para você e fala assim: nem força do inferno, porque o Senhor, Ele te chamou para ser adorador, fiel, e todo o plano perfeito de Deus vai se cumprir na tua vida. Sabe por quê? Antes que você escrevesse a tua história já está escrita no livro lá do céu, onde o Senhor fez na tua vida. Então eu digo, meu irmão, minha irmã, é tempo novo para a tua vida. Fala com o teu irmão: é tempo novo para a tua vida. Fala com propriedade: é tempo novo para a tua vida. Qual é o tamanho da tua fé, meu irmão, minha irmã? Como eu disse aqui, fotos, roupas estão aqui sendo representadas. Nós oramos, os doentes foram curados. Doentes na UTI, nós oramos e saíram da UTI. Enfermos que estavam desencarnados, o Senhor trouxe a vida novamente. Aí eu te pergunto, quando você olha para esse altar, você vê o quê? Existem homens e mulheres de Deus aqui, que quando se entregam no pé do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala: apenas abra a tua boca, porque eu farei maravilhas no meio deste lugar. Aleluia! Eu não sei qual é o teu propósito ou qual o teu pedido nessa noite ou nos dias passados, mas eu quero te dizer que mesmo o passado e o dia de hoje serão pequenos para o que o Senhor vai fazer lá na frente na tua vida. Então o Senhor está dizendo: chegou o tempo novo na tua vida de você ver a glória do Senhor sendo manifestada. Diga glória a Deus. Aleluia! Então se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. São 24 horas de libertação, oração no altar. A tua vida está entregue no pé desse altar. E no pé do altar, quem entrega tudo no pé do altar, tem providência de Deus. Ninguém sai vazio de dentro da casa do Pai. Qual é o filho que pede um pão ao Pai e o Pai vai entregar uma pedra? Não, o filho está com fome, o Pai vai dar alimento. Mas eu pergunto para você, de todos os alimentos, você também pode ter filhos, como filhos? Filhos da tua carne ou filhos da área espiritual. Tudo aquilo que for te alimentar para te ligar a Deus, é alimento para Ele, é como um filho para você, ou um filho daquilo que você todo dia alimenta a tua carne. É o pecado, é aquele vacilo. Chega todo dia: pai, eu quero alimento, mãe, eu quero alimento. O que é? A mentira, é o pecado, é o vício. Eu quero alimento. Cada vez que você alimenta o teu vício, o teu pecado, maior ele vai ficar grande. Mas cada vez que você alimentar aquilo que é espiritual na tua vida e te liga a Deus, maior Deus vai ser na tua vida para ser agradecido. Aleluia! Aleluia. Feche o teu olho. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que muitos deles são grandes. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu tenho que entender que você não está conseguindo alcançar. Eu tenho que entender que você não está conseguindo se mexer, porque o sufoco calou a tua boca. Para de você fechar os teus olhos. Só você que está me vendo da glória de Deus. Não feche teus olhos. Quero que você fale com o Senhor Jesus, que está aqui no pé do altar. Você entregou tua vida hoje.
E hoje é tempo novo para você. Você vai ver a glória do Senhor sendo manifestada e o maior sinal vai ser na noite de hoje. Você não vai suportar a presença do Senhor. Você não vai suportar a glória de Deus sendo manifestada na tua vida. Feche o teu olho. Espírito Santo de Deus, eu evoco o teu santo nome, Pai, porque sei que o Senhor é o Deus fiel. Eu evoco o teu santo nome, ó Deus da glória, porque eu não conheci um Deus tão grande, Senhor. Eu evoco o teu santo nome, ó Deus da glória, nesse momento, ó Pai amado, de necessidade, ou de tristeza, ou de mágoa, ou de algo assim. Espírito Santo de Deus, eu chamo a tua atenção. Eu chamo a tua atenção agora, em nome do Senhor Jesus. Começa a quebrar essa tristeza. Começa a quebrar esse bolo que está dentro do coração. Começa a quebrar essa mágoa do passado. Começa a quebrar essa falta de fé, essa frieza, esse desânimo, esse algo que tem vindo como uma agulhada dentro do peito, tentando desanimar, tentando tirar da posição do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Busca lá no profundo, Espírito Santo de Deus. É todo esse que está triste, que veio buscar a resposta hoje. Vem, Espírito Santo de Deus. Muda a história, porque hoje os teus filhos se entregaram no pé do teu altar, como uma oferta viva, Senhor, como uma oferta de adoração, como uma oferta, Senhor amado, de uma história nova. Nós te honramos, Senhor, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.